Fala, aventureiro! Hoje eu quero mostrar para vocês nessa peça aqui como que a gente faz a técnica de pedra. Então olha bem, uma peça bem fácil, bem legal pra gente fazer. O que eu vou usar? Rock Grey, você pode fazer um branco com um pouquinho de cinza. Branco, obviamente, né? Aqui eu vou usar esse efeito da Citadel, mas você pode usar um wash, você pode usar um marrom misturado com água. Se você tiver esse efeito aqui da Talento, que ele é bem interessante, dá para você fazer o wash, que também você pode usar. É bem legal, recomendo ter, aliás. É baratinho, fácil de achar e ótimo para quem tem o costume de usar o wash. Então o que a gente começa? Com o Rock Grey, só preenche a peça, simplesinho. Vamos pintando a peça inteira, inclusive os recessos, tá? Não deixe os recessos sem pintar. Pode ver aqui que a tática que eu uso para fazer a pedra é o seguinte: a gente sempre faz a diluição correta, né? Deixa ela bem diluída, faz o teste na pele e tal. Aqui a intenção é que a gente deixe as marcas do pincel. Então pode ver que ela tá bem mais grossa e eu não tô seguindo um ângulo só. Aqui aí tudo contra eu ensino no Apoia-se para meus alunos, porque a ideia é que a gente deixe a marca do pincel na pedra para que fique aquelas ranhuras, principalmente lá no final quando a gente for fazer o dry brush. Vai ficar parecendo que é aquela pedra que está desgastada, que o tempo já judiou dela, né? Então vai ficar bem marcado e isso é bem legal. Então lá pro seu RPG, para colocar no Warhammer, são efeitos legais pra caramba para você usar no cenário e deixar com um resultado bem realista. Para quem quer ver mais disso aqui, lá no Apoia-se da Forja vai ter o PDF dele e tudo mais. A portinha aqui ela meio que incomoda um pouco, então depois que eu terminar de passar aqui a base, eu vou tirar ela da peça. Quer dizer, eu vou ver se dá para tirar ela da peça. Como essa peça tem bastante espaços ali entre um bloco e outro, dá um pouquinho mais de trabalho. Então tome bastante cuidado de não esquecer de pintar esses buraquinhos. Fica bem de olho. No meu caso aqui eu precisei fazer 2 camadas. Então eu faço essa primeira aqui, né? Pinto o verso, eu não coloco no vídeo para não gastar muito tempo de vocês. E espero secar bem, no meu caso eu usei um secadorzinho. E depois eu vou lá e faço a segunda camada. Pode ver que as marcas de pincéis, olha que bonito, que a marca do pincel ficou bem marcado na peça. Então vai fazer um resultado bem legal depois. Agora eu vou chegar aqui com o efeito da Citadel. Esse shade aqui que eu adoro, o Agrax Earth Shade. Gosto muito desses efeitos para usar nas miniaturas. Citadel eu faço questão de ter os shades deles. A tinta eu não sou muito fã não, mas os shades eu adoro usar. E aqui vai ser simples, dá um banho na peça, principalmente preenchendo ali os recessos. Então na peça inteira, sem dó. Ah, mas tá ficando estranho, calma, confia no processo. Aos pouquinhos ele vai chegar lá no resultado dela. Vai sempre ficando de olho para não esquecer nenhuma parte, porque eu sempre esqueço algum lugarzinho, é o normal, fica sossegado. Nesses pontinhos aqui onde a gente tem excesso, você pode usar um pincel seco ou um pouquinho molhado para você passar e tirar o excesso ali. Então onde você achou que ficou uma gota muito grossa, vai atrapalhar no resultado final, você usa um outro pincel sequinho e você só encosta ali que ele vai sugar aquela tinta, tá bom? E ó, processo seco, os 2 lados feitos. Parece feio, né? Mas confia que vai dar certo. O primeiro dry brush que eu vou fazer é com a própria cor base que a gente usou. Então, ó, faz o teste aqui, ele tá um pouquinho mais carregado, isso é intencional. A intenção aqui é marcar a peça mesmo.
eu dei uma boa secada. Quando a gente está trabalhando com wash ou shade ou essas tintas mais aguadas, evita de usar o secador de cabelo, porque ele vai acabar espalhando aquele líquido. Então deixa secar natural. Eu normalmente quando tenho a parte mais líquida, né, washes, os shades para fazer nas encomendas, eu pego um dia só para fazer isso. Então eu vou pegando as encomendas e já deixo num caminho para um dia fazer só o wash ou só o shade, ou os dois, né, no caso. E aí eu deixo no mínimo para o outro dia para poder mexer de novo nas peças, para que ela seque naturalmente, entre nos recessos, né? Seque ali de acordo com a miniatura, encaixando nos locais certos, sem interferência de vento, né? Não deixa no sol para secar, sempre num ambiente ali controlado, fora da luz do sol, fora do acesso de crianças e alienígenas. Repara como a marca do pincel já está começando a aparecer. Isso aqui é intencional. Agora eu vou fazer o outro lado aqui, mas não vou gravar para a gente não perder tempo. E aqui, ó, pronta. Os dois lados. Agora eu vou vir com um dry brush branco. Então, ó. Não tão carregado quanto o primeiro que a gente fez. Nesse momento a peça tentou correr de mim, mas eu segurei. E aqui a gente vai começar já a se atentar um pouco mais à luz. Então aonde que eu quero que a luz venha? Qual o ângulo que a luz que eu quero que incida sobre essa peça? Não precisa ficar tão preocupado com os ângulos certos. Se você está iniciando, cara, faz o que você achar que fique mais bonito. Mas fica mais interessante quando a gente segue um caminho certo de luz. Mas confia, vai que isso aí com o tempo a gente vai dominando mais ainda. Pode ver que o branco ele vai pegando as marcas de pincel, vai marcando bonito, assim, parecendo que é um tipo de rocha mais branca, né, com os efeitos e tal. Tem alguns locais ali que eu gosto de fazer esse efeito mais arredondado com o pincel, porque dá um resultado legal. Nesse momento eu bati com o pincel na câmera, consegui fazer tremer tudo, uma beleza, mas acontece. Vamos lá, aqui já tá com o dry brush, agora eu volto com o pincelzinho fino, usando branco ainda, né? Faço o teste aqui de diluição. Eu não quero ela muito diluída, porque eu quero que esse branco fique bem aparente. Então aqui, ó, testando. Já aconteceu de eu ir trabalhar com essa mão toda suja de tinta, normal. E agora a gente vai marcar só as bordas, né? Os highlights da peça, né? Que são os pontos de luz. E aqui a gente vai marcar as linhas, vai marcar os pontos ali, sempre de preferência em direção da luz. Então a minha luz está vindo do lado direito, diagonal para cima. Você sempre vai fazer a luz para aquele lado ali. O brilho tem que ficar naquela direção. Ah, eu tenho 2 focos de luz. Então você vai fazer o brilho focado para esses 2 lados também. Isso aqui é o básico da pedra, né? Você pode adicionar mais efeitos. Ah, eu acho que eu poderia colocar um musgo. Você pode fazer uma aguada verde e fazer como se fosse musgo, um local muito úmido, que vai acumulando musgo e tal. Eu recomendo você procurar referências. Sempre vá atrás de uma referência real para você saber aonde colocar esse musgo, aonde você colocar uma sujeira diferente. Você pode colocar sangue, pega o pincel, um pincel maior, pega o vermelho mais aguado, dá aquela batida na sua mão em direção à peça para que voe, espirre sangue na peça e fique mais natural. Como se fosse muito natural a gente ver em todo lugar sangue espirrado por aí, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Se você já viu, deixa nos comentários e conte como foi. Espero que não seja trágico. Mas olha que legal, olha como os highlights dão uma incrementada mais na peça. Quando você for fazer do outro lado, se lembre de fazer na mesma direção. Então virou, no caso você vai fazer ao contrário, né? Mas tem que ficar os 2 lados sempre apontando para o mesmo lado da luz. Então tome cuidado com isso, tá? Ó, ficou muito legal. Eu adoro esse resultado de pedra, que é bem simples de fazer, né?
Dá pra você fazer pros seus cenários, para suas peças, pro seu Warhammer, para suas action figures, para tudo que você quiser. Até pra você fazer pro seu diorama, para colocar no seu vasinho da frente de casa que tem as suas suculentas. Cara, o que você quiser, faça. Só não esqueça de colocar o verniz pra gente não perder os efeitos e o sol estragar a nossa pintura. O sol, a chuva, o vento, ou aquele gato do vizinho que invade a nossa casa e derruba nossas peças. E aqui a técnica secreta da Forja, onde a gente faz de ponta cabeça. Reparem no meu handle de alto nível, que nada mais é do que um pimenteiro. Tecnologia quase que alienígena, né? Nada mais é do que um handle com fita isolante em volta. E esse aqui é o resultado. Eu gosto muito do resultado final. Se você quer ver mais disso aqui, mais dessas técnicas, mais do que eu apresento aqui, segue com a gente lá na Forja, no Apoia-se, onde a gente está postando toda semana vídeos de técnicas de pintura, respondendo dúvidas, analisando suas obras e, às vezes, contando umas piadinhas bestas. Espero que tenha gostado do nosso resultado aqui e até mais.